Seleção brasileira vence a Coreia do Sul com facilidade. O que o Flamengo de Felipe Luiz poderia aprender com isso, meu caro amigo? Será que tem algo que o Felipe Luiz podia assistir o Ancelotti fazendo e falar: olha, se eu implementar isso aqui no Flamengo, não digo nem implementar, mas se o Flamengo fizer isso aqui, a gente não perde nenhum jogo. Você acha que eu tô viajando? Então se liga só no quadrinho que eu fiz aqui. Vamos dar uma rabiscada aqui só para a gente entender do que eu tô falando. Essa aqui é a formação do Flamengo. O Flamengo joga no estilo 4-2-3-1. Esse é o estilo do Flamengo. 4-2-3-1, no caso, né? 4 defensores, 2 volantes, 3 meio-campistas e um centroavante. Esse é o estilo do Flamengo. Muitos times de qualidade jogam nesse 4-2-3-1. O Real Madrid joga no 4-2-3-1, o Barcelona joga no 4-2-3-1, muitos times apelão jogam nesse 4-2-3-1. Eu pesquisei alguns times que são muito bons que não jogam nesse estilo. É o caso aqui do Arsenal. O Arsenal não joga no 4-2-3-1, mas joga no 4-4-3. Nós vamos falar sobre o 4-4-3, que o Flamengo também tentou fazer, mas que não deu muito bom, cara. A gente vê também o City, que joga numa formação diferente, no 4-1-4-1, que é um time muito mais ofensivo do que o 4-2-3-1, cara. Porque se você reparar aqui, o Rodri é o único jogador que faz a defesa da zaga. Só que a gente tem uma questão também que os laterais não sobem muito. Nesse aspecto é que os laterais não sobem muito. Mas temos sempre o apoio aqui de quem? Do Doku e do Phil Foden. Eles sobem bastante, dando apoio, fazendo essa transição aqui do meio campo, muitas vezes jogando nessa região aqui do campo e aqui também. Então, esse time aqui funciona pro City. A gente sabe que o City é um time extremamente forte, um time extremamente ofensivo. E aqui o Arsenal também. O Flamengo, quando tentou jogar no 4-4-3, cara, eu não gostei muito não. Esse jogo aqui, essa formação, foi contra o Corinthians. Se você reparar, quando o Flamengo jogou contra o Corinthians, o Flamengo ficou perdido em dados momentos, porque o Corinthians, cara, parecia que tinha um jogador a mais e o Flamengo não conseguia fazer transição no meio campo, porque toda hora tinha um jogador do meio campo do Corinthians impedindo que o Flamengo trabalhasse a bola. Você reparou que quando o jogo do Corinthians o Flamengo estava perdido, o Flamengo parecia, a gente olhava e falava: meu Deus, o Flamengo não tá jogando? É por isso, quando você consegue interceptar os lances entre Samuel Lino, Saúl, De La Cruz, ou seja, quem está jogando, não importa, finge que pode ser qualquer um aqui, você não consegue fazer com que o time trabalhe as bolas, você não consegue fazer com que o time dê prosseguimento à jogada. E o Flamengo tem qualidade técnica. Nós vamos falar sobre isso também, comparando ao Brasil, tá? Nós vamos falar sobre isso. Porque o Flamengo tem o melhor time do Brasil, o melhor elenco. A gente pode não estar jogando o melhor futebol, mas em termos de elenco, todo mundo fala, todos os jornalistas, todos os especialistas dizem: o melhor elenco é o do Flamengo. Quando começa a trocar em time por time, trocar peça a peça, o Flamengo se sobressai, certo? Então todo mundo concorda com isso. Só que há um problema aqui. O time do Brasil, por exemplo, hoje fez algo que o Flamengo não conseguiu fazer ou fez em dados momentos. O time do Flamengo não está conseguindo fazer. O time do Brasil joga aqui, ó, 4-2-3-1 e o time do Flamengo joga no 4-2-3-1. Esse time aqui do Flamengo é o time mais usado atualmente. Esse aqui foi utilizado contra o Cruzeiro. Nesse jogo aqui o Flamengo jogou bem, só que o árbitro era o Ramon Abate-Abel e ele não deixou o jogo rolar. É um dos problemas também. Ou seja, a formação 4-2-3-1, ela é ótima. Eu gosto muito desse estilo de jogo do Flamengo que o Felipe Luiz faz. Só que ela tem um problema. Se você não consegue ficar com a bola, você não consegue trabalhar as suas jogadas de um lado para o outro, esse lado do meio campo aqui ele fica muito aberto. E se tiver um jogador infiltrado aqui, ele quebra totalmente a transição de qualquer time que seja. Quebra qualquer time. Por isso, o Brasil hoje teve algo que o Flamengo não tem. Não tá fazendo, o que tá faltando é a compactação de um time fechadinho. Por mais que pareça assim que o comportamento muitas vezes esteja espaçado, só que a transição entre os jogadores, cara, na hora do jogo do Brasil, a gente viu lá Vinícius Júnior caminhando muitas vezes pro meio, o Rodrigo muitas vezes caminhando para cá, o Esteva indo para cima. O time do Brasil tem 2 volantes muito bons, que é o caso do Casimiro e o Bruno Guimarães. Cara, o time da Coreia ficou perdido. Ah, mas a Coreia é um time inferior. Beleza, o Flamengo pega vários times inferiores no Brasil e não consegue vencer. Não consegue vencer ou vence com uma dificuldade enorme, porque o Flamengo não consegue ser um time compacto. O time do Flamengo muitas vezes fica espaçado ou fica perdido no jogo.
O time do Flamengo fica perdido no jogo muitas vezes e não consegue dar prosseguimento às suas jogadas. Por isso que muitas vezes a gente fala, mano, por que o Flamengo não tá jogando bola? É exatamente por isso, porque não ocorre muitas vezes uma transição de passes entre os jogadores, eles não se comunicam. Muitas vezes os jogadores estão muito distantes um do outro. Ou a gente tenta ver aqui alguns jogadores desesperadamente tentando fazer jogada individual, que é o caso do Samuel Lino, que muitas vezes fica ciscando para cima e para baixo e não vai para lugar nenhum. É por isso que a gente vê esse estilo de jogo muitas vezes do Flamengo não dando muito certo, justamente porque o time do Flamengo não fica compactado. Hoje a seleção brasileira deu aula de compactação. Deu aula. É claro que eu estou dizendo que você ter peças que você selecionou a dedo de qualidade técnica, facilita muito você ter um jogo fluido. Por isso que eu tô te falando, não é todos os times que jogam nesse jogo 4-2-3-1, porque ele tem muitas fraquezas, ele tem muitas desvantagens, só que é o jogo mais apelão se você conseguir impor o seu jogo. Porque se você reparar, toda vez que o Flamengo é um time avassalador, você já se perguntou por que o Flamengo fica com 60% de posse de bola? Porque o Flamengo muitas vezes ele não tem pressa de atacar. E ele fica cozinhando o jogo pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, criando uma abertura e trazendo o time adversário pro seu campo. E aí, quando ele sobe na vantagem. Ou seja, ele puxa a linha de marcação do time adversário para trás e muitas vezes ele consegue avançar em bloco aonde o time adversário não vai conseguir fazer uma interceptação. Por isso que muitas vezes a gente vê lá o time, sei lá, o time do Flamengo com jogadores sozinho. E se você vê, muitas vezes, você vê Plata, ou você vê Samuel Lino no mano a mano, e você se pergunta, meu Deus, esse cara maluco deixou os caras no mano a mano. Não é que deixou, é que não teve escolha. O Flamengo muitas vezes atrai o time adversário para sua região de campo e aí o Flamengo consegue dominar o jogo, impondo a sua forma de jogar e ditando o ritmo que vai ser jogado. Muitas vezes, quando o Flamengo consegue impor esse jogo, não tem como parar. Mas só você consegue fazer isso se você tiver um time de qualidade, se você tiver dois volantes bons, que é o caso do Jorginho e do Saul, se você tiver meio-campistas bons e de velocidade. Se você reparar, esse esqueleto do Flamengo é o esqueleto da seleção brasileira aqui, cara, onde a gente vê jogadores de muita qualidade e um centroavante aqui na frente, que no caso o Matheus Cunha seria o Pedro, aqui no Vinícius Júnior seria Samuel Lino, aqui no caso seria o Plata e o Rodrigo seria o Arrascaeta. O Flamengo precisa copiar o que aconteceu hoje em termos de compactação. O estilo de jogo é ótimo, é excelente. Mas por que não funciona? Não está funcionando porque o Flamengo não está sendo compacto, não está conseguindo fazer aquela imposição que a gente sabe que o time é capaz de fazer, porque quando impõe esse estilo de jogo sobre qualquer outro time no Brasil, os caras ficam perdidos, cara. Os caras não conseguem marcar. Só que a outra fraqueza desse 4-2-3-1 é que quando você vai marcar marcação alta quando o time adversário tá saindo, você cansa muito. Se o time adversário for o mínimo de qualidade, tiver um mínimo de qualidade, você vai conseguir quebrar isso, porque você vai correr mais também e vai cansar. Vai chegar um momento que o Flamengo não vai conseguir fazer a marcação alta. É por isso que, em alguns aspectos, o Flamengo fazia gol muito rápido, nos primeiros 20 minutos, porque ali é onde estava todo mundo descansado. Reparou isso, que o Flamengo fazia gol muito no início do jogo, tanto na Libertadores, foi o gol mais rápido da Libertadores. É porque o Flamengo impõe esse estilo de jogo no início, e só que depois, ao decorrer, o gás vai caindo. Aí o Flamengo vai parando com um pouco da marcação, deixa o time adversário ficar um pouco com a bola, e o Flamengo marca um pouco mais atrás, porque já tem uma certa vantagem, e passa a jogar numa espécie de contra-ataque. Só que quando tá fácil, aspas, tá fácil, o Flamengo consegue ir pra cima e montar essa teia. O Flamengo consegue fazer o time cair na sua armadilha. Então, assim, se o Flamengo consegue impor o seu jogo nessa estrutura do 4-2-3-1, não tem ninguém que consegue segurar. No Brasil, temos pouquíssimos times que conseguem bater de frente nesse estilo. Mas o time do Flamengo tá tendo muitas fraquezas. E aí o Flamengo muitas vezes fica perdido taticamente, porque não consegue impor esse estilo de jogo. E aí o Flamengo fica perdido totalmente, na verdade, né? Nem a sua tática, totalmente. Contra o Corinthians, quando eu volto aqui no Corinthians de novo, contra o Corinthians, o Flamengo fez esse estilo de jogo e aí tentou impor um estilo diferente, o 4-3-3. Não funcionou. Não funcionou, porque o time do Flamengo não tá muito acostumado a jogar no 4-3-3, tá ligado? Não deu muito certo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Filipe Luís percebeu o erro que estava acontecendo, onde o Corinthians tinha mais campo para jogar, e aí fez as mudanças, e só depois disso o time do Flamengo conseguiu melhorar o seu jogo, e tanto que depois conseguiu sair o jogo. Mas esse estilo de jogo aqui é o que eu falei,
têm as suas fraquezas. E uma delas é o cansaço, porque imagine você jogar aí, 30 jogos, 30 jogos em menos de, sei lá, 3, 4 meses aí, e você fazer essa imposição física o tempo todo, é complicado. Por isso o Flamengo tem jogadores no banco de qualidade, aonde você pode tirar Samuel Lino, você pode botar o Luiz Araújo, que é um bom jogador, você pode tirar o Plata aqui, ou você pode tirar o Rascaeta, botar o Carrascal, você pode tirar o Bruno Henrique, colocar o Bruno Henrique no lugar do Pedro, porque o time do Flamengo precisa de muita correria e marcar em cima não é fácil. Você tem que marcar em cima, não é fácil. Só que uma outra fraqueza, aonde o Flamengo consegue ir pra cima, mas se expõe bastante, é que se um time pega e começa a fazer lançamento o tempo todo, deixando o time do Flamengo fazendo aquela jogada de bola que pega lá da defesa e joga lá aquele chutão para ataque, aonde os zagueiros do Flamengo têm que disputar uma bola alta, pode acontecer um desastre, assim como aconteceu na Libertadores. O time do Flamengo na Libertadores tomou um gol assim de bobeira, aonde o time do Estudiantes ficou fazendo chuveirinho, até que dado momento lá dentro da área, o Flamengo vacilou e tomou um gol de cabeça. Então, essas são muitas das fraquezas quando você joga no esquema tático do 4-2-3-1, cara. Você tem muitas vantagens, porém você também tem muitas desvantagens. Mas eu gosto muito. Eu vejo alguns times da Premier League fazendo essa formação do 4-3-3, também funcionaria bastante. Aqui é uma formação mais conservadora. Por isso que muitas vezes eles falam que o time do Arsenal é um time retranqueiro e tal, conhecido por ser retranqueiro, mas mano, não acho. É um time que é um time compacto, certinho, e o 4-3-3 também funciona bastante, cara. Já o City é vida louca, porra louca, meu irmão. Bota um volante aqui, ó, e vão pra cima e vê o que vai acontecer. Mas aqui eles têm um goleador que é o Haaland. O jogo às vezes pode terminar 4-3, mas o City pode vencer na maioria dos jogos. E a gente tá falando de jogadores de muita qualidade também pra poder fazer esse estilo de jogo no 4-1-4-1, que é muita loucura, velho. Olha só, você tem um volante aqui. Imagina, se às vezes o Flamengo já toma passeio em alguns times fraco com 2 volantes, imagina se o Flamengo usa um volante só. Imagina se fosse só o Jorginho ou o Saul marcando e tivesse mais um homem de meio campo aqui pra poder fazer uma ofensiva a mais. Eu acho que não daria muito certo, não. Eu sinceramente acho muita ofensividade e aqui no Brasil não sei se tem algum time que joga nessa formação aí, cara. Eu não sei, sinceramente, eu não sei não. Mas eu gosto desse jogo aqui, por isso que o Filipe Luiz tinha que observar o Brasil hoje, passar o DVD pros caras e falar, mano, olha só, é isso que nós não estamos fazendo, compactação. É só fazer a compactação, se aproxima um pouco mais, trabalha um pouco mais a bola e tenha mais paciência. O time do Flamengo muitas vezes fica extremamente apavorado. O time do Flamengo muitas vezes fica maluco, meu Deus, eu preciso fazer o gol aqui, preciso fazer o gol ali, preciso fazer o gol aqui, preciso fazer o gol... E aí isso acaba atrapalhando o time, velho. Isso acaba atrapalhando as jogadas fluírem. Se o Flamengo ter um pouco mais de paciência na hora de fazer as suas jogadas e compactar o time um pouco mais, o time do Flamengo se torna um time praticamente imbatível no Brasil, cara. Porque em termos de elenco e qualidade técnica, o Flamengo é superior a qualquer um time no Brasil. Isso é um fato. Mas isso é só uma opinião de um mero especialista de internet. Eu quero saber a sua. Você acha que eu falei um monte de bobeira? Deixe sua opinião aqui nos comentários e me siga para mais vídeos como esse, beleza? Valeu!